TV Bula no ar, eu sou o invasor da Rua 15, Ademir Luiz, e hoje estou aqui com o roteirista, com o escritor, com o poeta, com o amigo da Malu Mader, Marçal Aquino, que ele vai dizer pra gente qual foi o livro que mudou a sua vida, mudou a vida dele, e vai mudar a sua também. Marçal, qual foi o livro que mudou sua vida? O livro que mudou a minha vida foi, por incrível que possa parecer, um livro do Tarzan, do Edgar Rice Burroughs. Eu era muito fã do Tarzan no gibi, nos quadrinhos, e no cinema. Eu adorava aquilo. E um dia eu tive contato com esse livro, era Tarzan, o Vencedor. E eu li esse livro, acho que era da Companhia Editora Nacional, era um livro de capa dura. Eu não esperava o que aconteceu, porque toda a história do Tarzan, todos os elementos daquilo que era contado ali se passavam dentro da minha cabeça, sem o apoio visual do cinema ou do quadrinho. E eu descobri que aquilo era muito mais rico do que o cinema e do que o quadrinho, porque tudo acontecia dentro da minha imaginação. Foi isso que me incendiou. E neste momento eu descobri que a minha preferência recaía sobre os livros e não mais sobre o quadrinho. Foi uma transição. Era o primeiro passo para eu me tornar escritor. E como que você encontrou esse livro? Você já era fã do Tarzan, via filme, John Lewis Miller, esses esquemas, como que era? Então, a minha casa é uma casa pobre. Eu tenho 9 irmãos, era uma família muito humilde. E não existiam livros em casa. A gente tinha gibi, mas de livros eu não tenho lembrança de ter livros em casa. E esse livro foi trazido por um agregado da família. Um sujeito que frequentava a minha casa, minha mãe gostava muito dele. Era um sujeito, eu não me lembro que fim levou, porque eu perdi o contato. E um dia ele tirou da mochila esse livro do Tarzan e deixou em casa. Ele deixou para o meu irmão. E eu peguei o livro por curiosidade, já que era Tarzan, e na capa tinha o desenho do quadrinho. Eu peguei aquilo e foi esse o caminho para essa grande descoberta. Eu conhecia o Tarzan do cinema e conhecia o quadrinho. O que eu não conhecia era o Tarzan da minha imaginação. Esse foi o grande pulo do gato. Marçal, você falou que esse livro do Tarzan foi um start para a sua dinâmica de escritor, para te inspirar a escrever. Como é que foi isso? Você começou a escrever cedo, inspirado por isso? Como que esse Tarzan te influenciou de alguma maneira? Eu sempre gostei de ouvir histórias. Meu pai era um grande contador de histórias. Meu pai era comum ele reunir pessoas ao redor dele. A gente morava numa fazenda em Amparo e ele contava histórias do dia a dia. E eu percebi que o meu pai, eu acabava ouvindo várias vezes a mesma história, o meu pai modificava as histórias. Ele percebia onde funcionava. Instintivamente, ele percebia aquela coisa da estrutura da história. E aquilo sempre me marcou. Eu falei, é possível mexer com a história. Você contar algo antes para criar um suspense. Então essa mecânica veio das histórias que meu pai contava. E eu estava fazendo quadrinho, que é uma forma de Você desenhava? Eu desenhava. É uma forma de contar a história. Mas o Tarzan foi revolucionário nesse sentido. Porque daí eu descobri os livros. A partir do Tarzan eu descobri os livros. Os livros me pareceram muito mais interessantes que qualquer outra forma de expressão. Porque, eu volto a repetir, é a coisa da imaginação incendiada. Você recebe uma sugestão do autor e tudo se forma na sua cabeça. Por isso que eu falo que um bom livro precisa de um bom leitor. Esse leitor que tem imaginação. Então, para mim, eu comecei a rabiscar as minhas primeiras histórias. Muito insatisfatoriamente no começo. Muito assim pensando em desistir quando eu tinha 14, 15 anos. E eram aventuras? Eram aventuras. Você criava personagens? Eu ia assistir um filme, por exemplo. Você fazia a história do Tarzan, de personagens? Eu ia assistir um filme, por exemplo, aquilo me estimulava. Eu voltava para casa, eu escrevia a história do filme, em cadernos. Eu contava o filme no caderno. Hoje em dia chamaram de fanfic. Hoje é fanfiction. Hoje é fanfiction. Não, eu era um fanfiqueiro sem saber, a Van Lalette, muitos anos antes de se criar o termo. Porque eu criava a primeira história. A partir de um certo momento, eu passei a ter a coragem de inventar histórias. Eu me lembro dos meus irmãos lendo o que eu escrevi e dizer, mas de onde você tirou isso? Entendeu? Era o começo dessa coisa de querer contar a história pelo escrito. Então o princípio de tudo está aí. Eu tinha 15 anos, mais ou menos, mas ficou claro para mim que o meu futuro estaria ligado à literatura. Marçal, você acha que essa sua experiência de iniciação à leitura pode ser reproduzida hoje? Ou seja, esse livro do Tarzan poderia influenciar um jovem, que gosta de literatura, a aprender a gostar de literatura, aprender a ler? Você acha que ele ainda é contemporâneo? Eu acho que a forma como aconteceu comigo não vai se repetir. Porque hoje, por exemplo, qualquer criança já tem um celular na mão, está vendo imagem, dificilmente vai se interessar por iniciativa própria por um livro. Eu não acredito nisso. Eu acho que foi uma experiência que eu vivi, única, intransferível. Hoje, essa aproximação da literatura, ela se dá de outra maneira. Por exemplo, tem muita gente que assiste séries
e depois descobre que a série foi baseada no livro e vai atrás do livro. É uma forma de iniciação. Então eu acho que é de acordo com os tempos, não existe um modelo rígido. Mas essa experiência que eu tive, eu acho que é irrepetível. Então é isso, descobrimos que o livro do Tarzan mudou a vida de Marçal Aquino, né? Qual foi o livro que mudou a sua vida? Escreva aqui nos comentários e até a próxima. Eu sou Ademir, você é Marçal. Ok, muito obrigado. Valeu.